você precisa saber quem são as glândulas que compõem o nosso sistema endócrino. Eu sou Érica Ribeiro, professora de Biologia. Seja bem-vindo ao canal Biologando com Érica Ribeiro e hoje nós iremos trabalhar as glândulas que compõem o sistema endócrino. Para começar, o nosso sistema endócrino ele é formado por órgãos que são as glândulas que secretam os hormônios que controlam o nosso metabolismo no nosso corpo. Todo o funcionamento do nosso corpo requer ação hormonal e esses hormônios são secretados então pelas nossas glândulas endócrinas. Aqui nós iremos trabalhar as principais glândulas que compõem o nosso sistema endócrino, quais são os principais hormônios secretados por ela. Qual é a principal glândula do sistema endócrino? A mais importante, a glândula mestra, é a hipófise, a glândula pituitária. Ela secreta aí 8 hormônios. Acho interessante destacarmos aqui, ela secreta, o hipotálamo produz esses hormônios, é secretado pela hipófise em duas porções. Ela tem aqui uma porção anterior, a adenohipófise, a porção posterior, que é a neurohipófise, e na neurohipófise, que é a porção posterior, nós temos secreção de 2 hormônios. Os hormônios ADH, hormônio antidiurético ou vasopressina, que controla a reabsorção de água lá nos nossos vasos néfricos. E nós temos também a ocitocina, que garante-nos a ejeção de leite e ainda a contração uterina no momento do parto. Na adenohipófise, que é essa porção aqui anterior, nós temos 2 hormônios que controlam o funcionamento das nossas gônadas, o LH e o FSH. LH e FSH são aqueles 2 hormônios que estão em alta no nosso ciclo menstrual ovulatório, lá no momento da ovulação. Veja aqui no gráfico. LH e FSH, hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante, são esses 2 hormônios que estão em alta na minha data provável de ovulação, lá no meu ciclo menstrual ovulatório. Além disso, nós temos esse hormônio ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que ele estimula o funcionamento das nossas glândulas adrenais, das nossas glândulas suprarrenais, controlando, portanto, a produção dos hormônios mineralocorticoides e glicocorticoides, além de adrenalina, noradrenalina. Nós temos também LH, FSH, ACTH e além disso nós temos o TSH. Por que eu estou colocando a mão aqui? O TSH é o hormônio tireotrófico, que ele controla o funcionamento da nossa glândula tireoide, estimulando a nossa glândula tireoide a produzir T3 e T4, que são os hormônios tiroxina e triiodotironina, que controlam o nosso metabolismo basal de carboidratos, lipídios e proteínas. O que mais que nós temos de hormônio aqui produzido pela hipófise? Nós temos o hormônio somatotrófico, que é o GH. Esse hormônio ele atua diretamente nos nossos ossos, garantindo-nos o nosso crescimento. E está faltando um outro hormônio, que ele é considerado um hormônio que influencia diretamente na reprodução, que é o hormônio prolactina. Prolactina estimula-nos a produção de leite, estimula as glândulas mamárias à produção de leite. É interessante pensarmos que a hipófise ela é considerada uma glândula mestra por controlar então o funcionamento de diversas glândulas endócrinas aí no nosso corpo. Para além da hipófise, nós temos também que destacar a tireoide. Tireoide então produz 3 hormônios. Quais são os 3 hormônios produzidos pela tireoide? Nós temos tiroxina, triiodotironina, T3 e T4, e temos também calcitonina. Para que serve T3 e T4? Eles atuam, são hormônios produzidos a partir de iodo, que é um mineral essencial na formação desses hormônios,
eles são essenciais ao funcionamento do nosso metabolismo basal de carboidratos, lipídios e proteínas. E calcitonina é um hormônio produzido pela tireoide, mas que trabalha juntamente ou em interação com o paratormônio produzido por paratireoide. Essas glândulas aqui, ó, junto à tireoide, elas são chamadas de paratireoides, produz um único hormônio, o paratormônio, e ele é antagônico à calcitonina. Calcitonina tem que função, Érica? Direciona o cálcio presente no sangue para os ossos, para fortalecer os nossos ossos, enquanto o paratormônio, ele faz com que haja um direcionamento de cálcio dos ossos para o sangue, para que nós possamos utilizar no nosso processo de coagulação sanguínea, de contração muscular. Então, além da hipófise, da tireoide, de paratireoide, nós temos também uma glândula de extrema relevância que é o pâncreas. Quais são os órgãos ou quais são as estruturas interessantes que nós temos aqui nesse pâncreas? Aqui no pâncreas nos interessa agora a porção endócrina. Veja que pâncreas é uma glândula anfícrina, tem uma porção endócrina, uma porção exócrina, mas aqui nos interessa a porção endócrina. Aqui nas ilhotas de Langerhans, nas células alfa e nas células beta, onde acontece a produção dos dois hormônios glicemiantes, dos dois hormônios antagônicos à insulina e glucagon. Por que glicemiantes? Porque controlam os níveis de glicose no nosso sangue. E por que antagônicos? Porque a glicose, ela permite a entrada de glicose na célula, ou seja, quando nós estamos com um quadro de hiperglicemia, o pâncreas vai ser estimulado a produzir insulina para garantir a entrada de glicose na célula. Quando estamos diante de uma hipoglicemia, baixa concentração de glicose no sangue, o pâncreas também é avisado para disponibilizar-nos glucagon. Esse glucagon, então, vai lá no fígado, converte glicogênio em glicose, disponibiliza-o no sangue, tornando os nossos níveis glicêmicos estáveis. Lembrando que existem muitas pessoas que o pâncreas não funcionam adequadamente, portanto não produzem insulina. Se não produzem insulina, não há entrada de glicose na célula, é comum que a pessoa tenha um quadro de hiperglicemia. Existem situações que as pessoas, então, são ou possuem a doença que nós conhecemos como diabetes mellitus. Além do pâncreas, um outro órgão que nós devemos destacar, uma outra glândula endócrina que nós devemos destacar é a glândula suprarrenal. As glândulas suprarrenais ou as glândulas adrenais, elas são organizadas aqui, ó, em medula e córtex. Aqui na medula da glândula suprarrenal ocorre produção especialmente de adrenalina e noradrenalina, e no córtex aqui da suprarrenal nós temos produção de hormônios corticossexuais, nós temos mineralocorticoides e glicocorticoides. Além disso, nós temos aqui também as nossas gônadas, que também são órgãos que compõem o sistema endócrino, sim, porque aqui no testículo nós temos produção de testosterona, essencial ao processo de espermatogênese, e nós temos aqui no ovário a produção de estrógeno e progesterona, ambos essenciais ao funcionamento do nosso ciclo menstrual ovulatório. No caso do estrógeno, essencial, por exemplo, à proliferação do endométrio, enquanto progesterona, essencial à diminuição das contrações uterinas. Então, só recapitulando aqui com você, quais são as principais glândulas que compõem o sistema endócrino? Nós temos então quem? A hipófise, nós temos a glândula tireoide, as paratireoides, temos o pâncreas, as glândulas suprarrenais e temos as nossas gônadas, o testículo e o ovário.
Para finalizar, gostaria de deixar aqui com vocês também uma glândula bem importante que fica nessa região, a gente até nomeia de terceiro olho, que é a glândula pineal. A glândula pineal, ela é responsável por produzir o hormônio do sono, melatonina, que controla então o nosso ciclo circadiano. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos excelentes estudos e até mais. Um abraço.